Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na frente de batalha e, lógico, hoje o nosso programa vai ser focado no que aconteceu na base aérea de saque na Crimeia, lá em Novofedorovka. Realmente é impressionante o que houve, não se sabe se foi a Ucrânia que fez, o que aconteceu, como que fez, vamos tentar entender esse mistério, por que fez, que arma usou, tem um monte de coisa nisso daí e certamente é uma coisa que mudou o rumo dessa guerra, né? Esse é o episódio do dia 10 de agosto, a gente faz vídeo sobre a guerra aqui todos os dias, então não se perca aqui na nossa cronologia. Desde o dia 24 de fevereiro eu tenho, né? Essas notícias foram sugeridas por Tainan, Robson Cormano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, né? Então, antes da gente entrar no nosso assunto principal, vamos só dar uma revisada na frente de batalha, né? A gente viu ontem algum avanço dos russos aqui na região de Bakhmut, muito pouca coisa, mas avançaram alguma coisa, é preocupante. Também vimos que os ucranianos avançaram e avançaram significativamente. O que houve hoje foi uma tentativa de avanço russa aqui em Kharkiv, bem aqui no norte, mas também, segundo está dizendo aqui, não conseguiram avançar, tentaram avançar, mas não conseguiram. E outra tentativa aqui também próxima a Izium, também sem sucesso. Então, em termos de linha de frente, não tem muita novidade. Em termos de explosões aqui do HIMARS, teve hora do HIMARS ontem, teve aqui uma explosão grande em Donetsk. Tá vendo aqui? Essa aqui é a explosão em Donetsk, explosão de depósito de munição, certamente muito grande a explosão. Aqui foi uma outra explosão. Ah, não, isso aqui não foi explosão, não. Isso aqui foi esse depósito de petróleo aqui na Rússia que pegou fogo. Isso daqui provavelmente não tem nada a ver com a Ucrânia, tá? Isso aqui provavelmente foi um acidente mesmo. Aliás, a única coisa que é impressionante é a quantidade de acidente que tem na Rússia, de coisa pegando fogo na Rússia, que a gente vê por aqui. Esse daqui foi o outro depósito de munição que também foi atingido. Na verdade, não é só um depósito de munição, é, como eles dizem aqui, uma base militar inteira em Kryvivka, na região de Zaporizhia. Aqui, o que tem de interessante nessa base aqui que foi atingida? Ela também está além dos 80 quilômetros, dos 95 quilômetros, que seria o alcance máximo do HIMARS que a Ucrânia tem. Então, você lembra, ontem a gente falou que teve duas explosões nessa região aqui, Novoalexivka e Renichesk, que tem duas bases aqui russas também pequenas, e daí foram atingidas essas bases com alguma coisa. Eu disse ontem que era um ATACMS, está confirmado um ATACMS, que é aquele míssil de 300 km de alcance lá dos Estados Unidos, então eu acho que isso ainda é a coisa mais provável, mas a verdade é que ficou tudo em dúvida agora. Por quê? Porque aqui é outro caso também aqui está mais de 95 km da linha de frente aqui. Então, se está mais de 95 km, o GMLRS não pode ser, porque o alcance dele com precisão é 80 km, o alcance máximo dele é 95 km. Aqui está 150 km da linha de frente. Não tem como o foguete, o H-31, que é o GMLRS, que é o que a gente sabe que a Ucrânia tem usado para esses ataques todos, não tem como ele chegar aqui, nem nessas duas lugares aqui. E aí que vai vir a grande questão, como é que ele chegou aqui, né? Ou seja, o que foi usado aqui em saque. Mas vamos chegar lá com calma. Antes disso, teve também ataque em Nova Kakhovka, né? Aqui na região de Kherson. Se você olhar aqui, Nova Kakhovka é aquela represa que tem aqui no rio de Dnipro, e tem uma pontezinha que também de vez em quando é atacada pelos ucranianos para impedir a passagem de carga para o lado de lá do rio, né? Lógico, tudo isso é muito importante, mas o que chamou a atenção ontem mesmo foi essa explosão na base de saque em Novofedorovka, que é uma base lá na Crimeia, nessa região aqui, uma base ocupada pelos russos já desde 2014, e principalmente é uma base que está a mais de 200 quilômetros de qualquer ponto da linha de frente. Então aqui ele faz a conta aqui, ó, 230, 270, assim, não é só um pouquinho mais, porque aqui você pode dizer
Esses aqui, como eu falei, que foram explosões que aconteceram ontem, eles estavam a 150 quilômetros. Aí você poderia até com muita boa vontade, pô, o negócio chega a 95 quilômetros, talvez chegue a 150, já não dá, porque como eu falei, 95 quilômetros é o máximo que ele consegue. Agora, chegar a 270, 280 quilômetros só com o ATACMS, que é um míssil mais poderoso que até aqui os Estados Unidos não haviam providenciado para a Ucrânia, não forneceram para a Ucrânia ainda. Mas, como eu avisei ontem e mantenho, existe negociação nisso daí. Pode ser que no final das contas seja mesmo esse míssil do HIMARS. Lembra, o HIMARS ele não é um míssil, o HIMARS é um lançador de foguetes, então ele pode ter vários tipos de foguetes. Eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária explicando cada tipo de foguete que tem no HIMARS. E o que a gente tem hoje, o que a Ucrânia tem hoje, é o GMLRS, que é o H-30, o H-31, o H-33, que são foguetes com até 80 km de alcance, com precisão 95 de alcance máximo. E tem o ATACMS, que seria a versão nova, é H-54, não tenho certeza a nomenclatura dele, mas que teria o alcance de até 300 km. E aí poderia ter feito isso daqui. Poderia ter feito tanto esses ataques aqui no sul da Ucrânia, quanto os ataques na pista de pouso de Saki. Né? É uma área militar que tem ali em Saki, que tem uma pista de pouso aqui e tem um monte de área de teste, coisa e tal, e tem munição também nessa região. Tem uma grande quantidade de munição aqui. Né? Essa pista de pouso aqui era o treinamento dos pilotos do porta-aviões russo, né? A Rússia tem um porta-aviões que está em manutenção, então no momento ele não está sendo usado, e essa pista é usada para o treinamento dos pilotos deles. Né? Enfim, foi uma explosão muito grande, uma explosão que realmente chamou atenção. Os relatos variam, tem gente que fala que foram 4 grandes explosões, mas tem gente que fala que foram até 7 explosões, outros falam em 12 explosões. Mas assim, a gente sabe que 4 grandes explosões no início, e aí depois o resto pode ter sido explosão secundária, não dá para saber, porque uma vez que você explode o depósito de munição, evidentemente que você vai ter explosões secundárias, né? Então, o que é a hipótese mais provável, ninguém tem certeza de nada neste momento, é que tenham sido 4 mísseis ucranianos atingindo a região, alguns casos ali. E dá para ver aqui ó, o quanto que ficou danificada a região aqui. Isso aqui são carros civis, tá? Fora da base militar. Não, isso aqui não é na base militar, é fora, que foram destruídos. Inclusive teve mortos e feridos também nesse ataque. Né? Repara, esse vídeo foi gravado nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui da base. A gente vai ver depois, isso aqui é um depósito de munição, o outro depósito de munição é esse aqui, ó. São esses 2 depósitos de munição que ficam aqui embaixo. E se atingiu os carros todos aqui, os aviões que estão aqui, meu amigo, foi tudo. Pode ter ido tudo, não deve ter sobrado nada. Mas vamos chegar nisso mais adiante, realmente parece que foi um dano muito grande, né? Uma outra coisa curiosa que aconteceu é o seguinte, vocês sabem, a Crimeia é um lugar turístico, né? Lá na Rússia, eles estão no período do verão russo, lá no verão naquela região, e lá o verão é muito concorrido, porque você sabe, no resto do ano é frio pra caramba, então tem muito russo passando férias lá na Crimeia, né? Então dá para ver aqui o pessoal na praia. Aliás, interessante essas barraquinhas de praia, né? A gente não tem isso aqui no Brasil, pode ser um negócio legal, né? De botar numa praiazinha assim. É melhor do que guarda-sol puro e simples. Agora, a praia em si parece ser um lixo, olha só. Só de pedra isso aqui, não tem areia. Mas enfim, é uma praia, tá vendo? O pessoal tá na praia ali. E pegaram a explosão ali próximo. Certamente eles deviam estar nessa praia mais aqui para cima, aqui, né? Que parece realmente ser uma praia muito bonita aqui. Ivpatorivia. Mas o fato é que os turistas se assustaram, né? E aí começou um verdadeiro êxodo de turistas russos saindo da Crimeia. E aí eu fico pensando se não foi realmente uma boa ideia a Ucrânia ter feito esse ataque agora, porque se ela tem mísseis com esse alcance, ela pode atingir a ponte da Crimeia. E se ela vai atingir a ponte da Crimeia, é melhor os turistas russos saírem da Crimeia, porque a coisa vai pegar por lá, né? Então o pessoal está aproveitando que a ponte da Crimeia ainda está aberta, e o pessoal tá vazando da Crimeia. Você fala, caramba, engarrafamento, coisa tal, muito engarrafamento. E aí tem russo chorando aqui porque...
chorando porque os ucranianos estragaram minhas férias e não sei o que lá, olha que coisa triste, né? Pois é, o seu povo tá lá matando os ucranianos, foda-se as suas férias. Perdão pelo palavrão. O engarrafamento durou até a noite. Isso aqui é à noite, na ponte da Crimeia. Olha só, o pessoal saindo do carro porque está tudo parado, dos russos vazando da Crimeia. E talvez esse seja o motivo. A gente falou sobre isso. Por que os ucranianos não destroem a ponte da Crimeia? Para dar uma chance dos russos saírem de lá quando o ataque à Crimeia começar, né? A gente não sabe se vai ser um ataque direto, mas pelo menos é um ataque que certamente machucou muito os russos. E aconteceu ontem, aliás, isso é uma coisa que é inevitável, né? Aconteceu logo depois que eu publiquei o meu vídeo de ontem. Eu cheguei a pensar em tirar o vídeo, gravar de novo, mas como eu ia ter muita coisa a falar desse caso, eu falei, não, é melhor falar amanhã, que amanhã eu falo com mais detalhe, explico a coisa toda. Não tem jeito, não tem como evitar, gente. A guerra está acontecendo o tempo todo. No momento que eu publico o vídeo, pode acontecer coisa nova em seguida, não tem como evitar. Mas repara como é que está todo mundo saindo da Crimeia, os russos fugindo de lá desesperadamente, porque perceberam que a Crimeia agora é um ponto da guerra, está dentro da guerra, né? O ministro russo da Defesa disse que a explosão foi resultado de um acidente causado por fogo. Ou seja, é sinal de que realmente ele doeu, entendeu? É igual o Moskva, né? O maior barco da frota russa no Mar Negro, que afundou também, segundo eles, foi um acidente, né? O marinheiro estava fumando lá no depósito, pegou fogo, coisa e tal. E aqui estão dizendo que também foi um acidente, coisa e tal. Cara, teve explosões que foram simultâneas, dá para ver explosão em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tem como ser acidente isso. Isso claramente foi realmente um ataque, né? Não tem como fazer isso. Mas o pessoal já está sacaneando, né? Que, pô, que esse problema de fumar dos soldados russos é muito sério mesmo. Até tá vendo? Teve 2 explosões ao mesmo tempo. Não tem como ter 2 acidentes ao mesmo tempo. 2 soldados fumando ao mesmo tempo, explodiram 2 depósitos de munição. Aí o Ministério da Defesa ucraniano falou que não pôde estabelecer a causa do fogo, mas mais uma vez lembra as regras de segurança contra incêndio e a proibição de fumar em lugares não especificados. Mandou bem o Ministério da Defesa ucraniano. É isso daí. Vou falar com esses soldados russos para pararem de fumar, né? E parece que o dano foi grande, tá? Isso daqui é uma imagem aérea do aeroporto lá da região 4 horas antes da explosão. Ou seja, tinha um monte de aviões aqui e tinha um monte de containers. Isso aqui são containers com possivelmente com munição. Então, do jeito que foi essa explosão, como a gente falou, né, do jeito que foi, os carros que estavam armazenados longe ali da pista foram todos destruídos, os aviões também certamente foram todos destruídos, né? A gente tem a confirmação de um avião destruído, ou seja, nessa brincadeira aqui do cara da Rússia, né, do Ministério da Defesa da Rússia, ele falou aqui que o acidente foi causado por fogo e nenhum dano aconteceu a aeronaves, não houve nenhum dano em aeronaves. Isso a gente já sabe que é mentira, porque pelo menos uma aeronave a gente tem confirmação visual de que ela foi destruída. Mas dá uma olhada como é que está a destruição nesse lugar. Olha só, muros derrubados aqui atrás. Claramente o pessoal fazendo combate a incêndio aqui na região. Parece que tem outros traços aqui no início que devem ser de uma outra aeronave aqui do lado também, com já caídos no chão. Ou seja, uma aeronave a gente tem certeza que destruiu, mas é muito provável que todas essas aeronaves aqui tenham sido destruídas nesse incêndio, né? Aqui de novo a gente vê essa geolocalização, aquela imagem dos carros totalmente destruídos fica nessa região aqui, então longe relativamente da base. De novo, o que tem de explosivo aqui? Tem esses containers aqui, ó, que estão com explosivos, e tem isso daqui é um paiol de munição, aqui embaixo, tá vendo? E tem um outro paiol de munição em algum outro lugar aqui, a gente deve ver daqui a pouquinho. E vários aviões. Isso aqui é foto antes do estrago, tá? Então não dá para saber se esses aviões sobreviveram ou não. Aqui está o Zelensky feliz com esse ataque. Mas, assim, tudo indica que sim, que houve uma destruição grande lá, né? Aqui tem a visão dos 2 grandes paióis que tem de munição. Então imagina-se que esses 2 paióis aqui tenham sido atacados, mas lembra, foi um total de 4
grandes explosões, ou seja, 4 lançamentos de mísseis principais. E depois teve outras explosões que provavelmente foram explosões secundárias, né? E aí o que a gente imagina é que o que focou foram esses containers com armas que estão aqui. Então eu fico preocupado porque se você reparar esse paiol daqui de baixo, deixa eu tirar minha cabeça da frente aqui. Esse paiol daqui, ele é muito próximo de área residencial, tá vendo? Isso aqui são residências. Então, se houve realmente o carro nessa região aqui foi atingido, é possível que tenha havido muito dano civil. A gente não está sabendo ainda. A gente vai ver mais adiante. Parece que os russos confirmaram um morto e 5 feridos, mas isso é preliminar. Eles ainda devem estar investigando o que aconteceu lá. Eles não vão querer liberar muitas informações sobre isso, né? Então, repara que realmente é muito perto da área residencial aqui. Os carros estavam aqui, aqueles carros filmados totalmente destruídos. Então, realmente preocupante isso daí para os russos, né? Aqui, nova imagem de satélite mostrando também que tinham 12 Su-24, 10 Su-30 e um IL-76S, que é esse que está decolando aqui. Então, isso aqui foi horas antes do ataque. Pode ser que esses aviões todos tenham sido destruídos nesse ataque. E tem outros aviões aqui, mas não são militares ou são aviões menos importantes nessa história toda. Segundo o FOAT, que ele acerta algumas coisas, mas erra muita coisa também, tá? Então não sei se dá para confiar 100% nisso daí, não. Segundo ele, segundo alguns reportes, 37 aviões russos e 6 helicópteros podem ter sido destruídos no ataque de hoje, né? Muito bom para acreditar, muito bom para ser verdade, muito bom para acreditar, vamos esperar por mais detalhes, mas eu não duvido nada que realmente haviam 37 aviões aqui. Eles mostram esse número aqui já dá 22, se você contar mais esses outros aviões aqui, pode mesmo ter até 37 aviões nessa base, mais os helicópteros, e do jeito que foi a explosão, é razoável imaginar que foi tudo perdido, né? Bom, agora aí vem a seguinte questão. Então a gente não sabe ainda qual foi o prejuízo total, não sabe o número de mortos total, estão falando em 1 morto e 5 feridos, mas pode ter mais caso desse. Não sabemos exatamente o dano, mas o principal, o grande segredo dessa história é como a Ucrânia fez esse ataque. Está claro para mim que foi ataque ucraniano, né? Agora, o Ministério Russo falando que foi acidente, coisa e tal, não bate, porque, como eu disse, foram 4 explosões, sendo 2 delas simultâneas. Não tem como fazer isso com acidente, né? Agora, a questão toda é, no New York Times, um militar americano, sob condição de sigilo, disse que o que causou a explosão foi um dispositivo exclusivamente de construção ucraniana, ou seja, ele é ucraniano, foi um míssil ucraniano. Mas isso levanta mais dúvidas do que certezas, ou seja, se a Ucrânia já tem esse tipo de míssil, por que ela só usou agora? E por que usou nessa base específica, né? É uma coisa estranha. E por outro lado, a gente sabe que não foi só aqui que eles usaram isso. É verdade que aqui foi uma distância maior, mas eles também usaram aqui, ó. Usaram aqui e usaram aqui. São lugares que também o HIMARS, o GMLRS, não atinge esses lugares aqui. Ou seja, já foi esse, entre aspas, míssil novo, que segundo eles dizem é de fabricação ucraniana. Talvez não seja o ATACMS. Eu acho que ainda é mais provável ser o ATACMS, e os americanos só não querem dizer que é o ATACMS para não deixar a Rússia chateada, né? Então falaram que foi um míssil de fabricação ucraniana. É uma possibilidade, mas tem mais mistério nessa coisa aí, tá? Não acabou os mistérios, não. Então isso é o que a gente tem essa informação, que foi um dispositivo exclusivamente ucraniano que fez a coisa, né? E além disso, o ministro da Defesa ucraniano falou que isso aí é só o aquecimento. A gente está só esquentando. Ou seja, pode ser que a Ucrânia já tivesse esses mísseis, mas estava planejando um momento correto de fazer isso. E se você chama de esquentar, realmente, se você olhar aqui, foram várias bases atingidas, supostamente com esse míssil novo, que é um míssil que tem um alcance maior, né? Pelo menos 300 quilômetros, parece. E vamos ver exatamente o que é isso, vamos ver se a gente descobre o que é esse aquecimento, o que vem mais por aí com esses mísseis, né? E, bom, aqui tem o Chris O está fazendo uma avaliação justamente sobre isso, o que pode ser. Então, segundo ele, aparentemente não foi armamento ocidental.
porque uma fonte disse justamente que era um dispositivo de fabricação ucraniana. Não foi um míssil de cruzeiro, ou seja, míssil de cruzeiro é aquele míssil que viaja na velocidade, ele se mantém no ar e depois embica no alvo dele, né? Então, o que ele está dizendo aqui, portanto, que isso exclui o míssil Neptune. Lembra que quando afundaram o Moskva, né, o Moskva, aquele grande navio russo lá que foi afundado pelo míssil Neptune, que é um míssil de fabricação ucraniana exclusiva. Em tese, ele é um míssil para ser usado no mar, contra navios, mas em tese ele pode ser adaptado para atingir alvos na Terra, então seria uma possibilidade. Porém, parece que não. E além disso, o Neptune ele é subsônico. Então não foi uma arma subsônica. Certamente foi um míssil supersônico balístico que estava chegando. Tem um som característico esse tipo de míssil. Presta atenção, são duas pancadinhas assim, papá, é típico de míssil supersônico balístico. Viu? Isso é típico desse tipo de arma, né, de míssil supersônico balístico. Então a gente sabe que foi um míssil supersônico balístico. Qual míssil que é? Bom, parece que, segundo ele disse, esse barulho foi ouvido, o barulho do míssil foi ouvido aqui nessa cidadezinha, que é justamente aquela cidade turística que a gente falou, que eu não consigo pronunciar o nome, mas que significa então que os mísseis vieram dessa direção, ou seja, eles devem ter sido disparados entre aqui Mykolaiv e Odessa, que é uma região tranquilamente controlada pelos ucranianos, né? Então ele conclui aqui dizendo que ele não faz ideia do que foi usado para isso, mas existe uma capacidade, é um míssil de grande alcance, de muita precisão, com uma ogiva muito poderosa ali e capaz de atingir alvos com vários locais ali, né? Capaz de disparar vários mísseis ao mesmo tempo, vários foguetes ao mesmo tempo, porque, né, foram pelo menos 4. Ele fala aqui em 10 explosões, mas assim, a gente não sabe, pode ser que tenham explosões que sejam secundárias, no mínimo 4. De qualquer forma, consegue lançar múltiplos foguetes desse, né? Ninguém sabe o que é isso daí. E outra coisa também, tem que lembrar que os russos têm sistemas antimísseis muito fortes, muito capazes. É possível que esses mísseis sejam algo totalmente novo, que os russos sequer conhecem, porque a gente já falou sobre isso aqui, que é o problema também do HIMARS, né? Que quando aparece no sistema antiaéreo o míssil, os sistemas que existem, eles têm a capacidade de distinguir entre as armas que eles conhecem. Então eles já sabem que é um avião, que é um míssil de tal tipo, que é não sei o que lá, de forma que o operador do sistema antiaéreo ele pode disparar no caso de ser algo significativo, né? Se for um míssil totalmente novo, que as pessoas não conhecem, não tem no software, ele não tem como identificar. Pode ser isso. Aí, essa reportagem aqui toda fala sobre, foi lançada ontem, inclusive, quer dizer que a Ucrânia tem uma pilha de mísseis supersônicos, balísticos, desenvolvida em algum lugar, que coisa, né? De onde é que surgiu isso, né? E aí eles estão lembrando desse Grim 2, que é esse cara aqui, que é um lançador de mísseis balísticos ucranianos, de fabricação exclusivamente ucraniana, e teria capacidade para isso, teria condições de atingir essa região. E, segundo dizem o pessoal aqui, ele estava no final do desenvolvimento, ou seja, pode ser realmente que seja um míssil que acabou de ser desenvolvido. Isso também aconteceu com o Neptune, tá? O Neptune era um míssil que estava no final do desenvolvimento, os primeiros mísseis Neptune que foram usados foram os que afundaram o Moskva. E aqui, mais uma vez, a gente tem a fabricação, a indústria bélica ucraniana mostrando um valor impressionante aqui, realmente atingir. Eles têm capacidade de atingir 200 a 300 quilômetros, segundo ele diz aqui, mísseis com alcance de 200 a 300 quilômetros já estão em serviço do nosso país, né? As explosões em Melitopol e Novofedorovka foram a prova pública disso. Os ocupantes, né, os invasores, já não sabiam, não estavam prontos para esse fato, né? E ele termina dizendo aqui, ó, e eu estou escrevendo isso no contexto da ponte da Crimeia. Eu não aconselho os invasores a usarem a ponte da Crimeia nos próximos meses. Pois é, o pessoal já está falando aqui sobre isso. Enfim, não sabe se é isso, tá? Pode ser esse
lançador de mísseis aqui balísticos ucranianos. A Ucrânia, pelo visto, tem bastante deles, consegue usar isso daí, e tem um alcance muito bom. Enfim, não sabemos exatamente o que foi, mas pode ser esse GRIM 2, GRIM ou GRIM 2, que são mísseis balísticos muito grandes. Agora, do jeito que foi, lançaram 4 ao mesmo tempo, eles têm uma bateria muito grande disso, pelo visto, né? Mas existem outras opções também, né? Aqui ele está dizendo que um oficial do governo ucraniano disse ao Washington Post que que a explosão foi serviço das Forças Especiais Ucranianas. Forças Especiais Ucranianas é uma unidade que roda, inclusive, dentro das linhas inimigas, né? É tipo um serviço secreto, uma coisa que... Ou seja, pode ter sido também que eles simplesmente plantaram bombas na base russa e explodiram. É uma possibilidade, não se pode descartar. A gente viu no vídeo que tinha barulho de míssil supersônico, então não faz muito sentido, mas é uma possibilidade. Pode ter usado também um drone ou alguma coisa de menor alcance se eles estavam operando de dentro da Crimeia mesmo, se foi uma operação especial. Não dá para saber, não temos ainda informação sobre o que houve isso daí, né? E aí vem as outras questões, como eu levantei para vocês. O editor da The Economist para assuntos militares aqui, eu não vou saber pronunciar o nome dele, Josh, ele está falando a grande questão. Se a Ucrânia tinha munição para esse alcance, tinha foguetes, mísseis capazes de atingir essa distância, por que ela usou agora? Por que escolheu este alvo específico e não, por exemplo, foi direto para a ponte da Crimeia ou coisa do gênero, né? Então, o que aconteceu aí, né? E, bom, tem uma informação que o pessoal levantou aqui, que ontem, então, ele está falando aqui, então foi anteontem, na verdade, tá? Porque esse tweet saiu ontem, ele está avisando que um Tu-134, que é um avião de grande porte, pousou lá em Novofedorivka e saiu em seguida. Esse avião, tipicamente, ele leva ou carga, ele é um avião muito grande, tem capacidade de carga muito, muito grande, ou então transporte muito importante, ou seja, estaria levando algum general muito importante do exército para essa região. Qualquer das duas coisas seria um alvo bastante interessante para os ucranianos nisso daí, né? Então pode ser que isso daí explique o porquê que eles usaram essa arma nessa base. Também, aparentemente, essa base era muito usada na guerra, era uma das bases centrais da Rússia nisso daí, né? Aqui está o número de mortos e feridos, que deixam um morto e feridos, mas ainda não sabem o número completo, ainda estão investigando o número completo. Outra coisa que aconteceu ontem, que a gente não sabe se está ligado a isso ou não está ligado a isso, é uma grande hospitalização de soldados russos feridos nos hospitais de Sevastopol. Apareceram vários soldados russos feridos, muitos mortos, segundo o reporte, e 18 pacientes estão em tratamento intensivo por questão de envenenamento. De novo, a gente não tem informações detalhadas sobre o que teria causado isso, mas se, por exemplo, eles estivessem armazenando armas químicas naquela pista de pouso, daria uma dica de por que tanta gente se contaminou ali na região. Os próprios soldados podem ter se contaminado com armas químicas lá. Vamos pôr, por hipótese, ninguém tem certeza de nada, que esse avião aqui veio trazer uma carga de armas químicas e os ucranianos sabiam disso e resolveram agir por conta disso. É outra possibilidade, né? E aqui, para concluir o nosso vídeo, porque já está ficando muito grande esse vídeo, não vai dar tempo de falar de quase nada que eu tinha separado aqui, né? Tem muita coisa para falar, mas a gente cobriu os pontos principais. A frase aqui do polonês, é um professor polonês, esse cara aqui, falando que a guerra da Ucrânia está se transformando numa demonstração de capacidade militar ucraniana e da superioridade da tecnologia militar americana, né? E o primeiro não era de forma alguma o que esperavam os experts militares ocidentais, né? Muito poucos deles se parecem experts nesse momento, ou seja, o que o pessoal está dizendo é que realmente a capacidade de guerra ucraniana está surpreendendo a todo mundo. Ninguém esperava, nem que eles fossem resistir, quanto mais que conseguissem fazer o que eles estão fazendo de empurrar a Rússia de volta para a toca deles, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.